Abramos juntos a Bíblia em Efésios capítulo 5, verso de número 14. É o que nós estamos juntos estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando iniciamos esse estudo, nós falamos aos irmãos de que nesse capítulo 5, Paulo dá conselhos para uma vida santa. Paulo dá conselhos para como viver santo. No versículo 1, ele diz: quer ser santo, imite a Deus. No verso de número 2, quer ser santo, ame como Cristo amou. Verso de número 3 até o 5, quer ser santo, vença as obras da carne. Verso de número 6 e 7, quer ser santo, não dê ouvido aos conselhos do ímpio. E verso de 8 ao 13, quer ser santo, ande na luz. Mas quando chega no verso de número 14, ele dá este conselho que estamos juntos estudando: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Passamos por esta primeira parte, esta primeira frase: desperta, tu que dormes, e mostramos aos irmãos de que o chamamento de Deus é para um despertamento espiritual. Despertamento não é avivamento. Avivamento é aquilo que tem vida e recebe uma outra vida. Avivamento é alguém que recebe o batismo com o Espírito Santo e a partir dali vive uma novidade de vida. Despertamento é chamar alguém que está dormindo ou morto à vida novamente. E a proposta desse capítulo ou desse versículo é essa: desperta, tu que dormes. O chamamento é para o despertamento. Por quê? Porque estamos na última hora. Segundo, porque precisamos se levantar do comodismo. Terceiro, precisamos despertar do sono da indiferença para com os perdidos. Devemos despertar do sono do desânimo e da prostração espiritual, do abatimento e da depressão, da indefinição espiritual, da negligência espiritual e do descuido e da insensibilidade. Paulo traz-nos este comando, este chamamento, para que a gente entenda o motivo pelo qual ele está nos chamando para a gente acordar. E eu me lembro que disse aqui numa ocasião que quando a gente está naquele sono gostoso, né? Aquele sono que é tão edificante, como revigora uma boa noite de sono, mas você tem os seus compromissos no outro dia e de repente desperta o telefone. Quer ver esses dias que às vezes a gente precisa levantar de madrugada para alguma viagem, aí já deita tarde, põe o celular para despertar, aí quando desperta você sabe que daí a alguns minutos ele vai despertar de novo, então você só vira do outro lado e dorme, porque ele vai despertar de novo, né? Você já tem um espaçozinho assim uma soneca, tem um espaçozinho para você aproveitar um pouco mais aquele sono, né? Mas por fim não tem o que fazer. Se você quiser dar sequência às suas atividades, vai ter que acordar, e não só acordar, vai ter que levantar. Então Paulo está nos chamando para que no sentido espiritual a gente também desperte do sono. Pastor, mas é possível dormir espiritualmente? Se não fosse possível, não estava escrito isso na Bíblia. Quantas pessoas que estão hoje no sono espiritual, ele simplesmente se torna insensível. Os médicos afirmam, a ciência afirma que aquele sono, quando a gente acorda de manhã e diz: nossa, hoje eu dormi bem. A partir do momento em que você se entrega ao sono, você entra no estado de coma profundo. É por isso que às vezes alguém diz assim: ouviu a chuva essa noite? Disse: que chuva?
Não ouvi nada. Você não ouviu o barulho na rua? Você não ouve nada, porque você está entregue ao sono. E é interessante que você está entregue nas mãos de Deus, né? Nas mãos dele, porque ali você não tem ciência do que está acontecendo. Mas isso, se vem para o lado espiritual, é prejudicial, porque pode que alguém também, com o passar dos dias, com o acúmulo de atividades, a poeira da vida vai se agregando ao brilho da vida espiritual e vai perdendo o prazer de servir ao Senhor. E quando eu sei que eu preciso me despertar, quando eu já não tenho mais prazer de vir à casa de Deus, quando eu já não tenho mais prazer de orar, quando eu já não tenho mais prazer de falar em línguas estranhas, quando as coisas ruins que eu vejo acontecendo não me incomoda, e eu acabo aceitando isso tudo com naturalidade, quando o amor aos perdidos não me comove, quando um culto avivado, eu estou igual o velo de Gideão, tem sereno em todo o espaço, mas onde eu estou está seco, né? Então aí a gente precisaria ter essa consciência. Se tem na Bíblia um chamamento, eu preciso obedecê-lo, e o chamamento é esse: desperta tu que dormes. Uma outra orientação de Paulo, e aí ela é mais forte, ele disse: levanta-te dentre os mortos. Perceba que este verbo levantar é um verbo que está no imperativo, é uma ordem, é preciso obedecer esta ordem. Somente estar acordado não é suficiente, é preciso se levantar, é preciso estar de pé. O profeta Daniel, quando precisou Deus falar com ele, tocou nele para levantar, depois tocou nele para abrir os seus lábios, e por fim tocou nele para que ele pudesse descansar. O Senhor tem esse propósito de nos levantar de entre os mortos. E da onde Ele nos levanta? Dos que estão mortos no pecado. Quantas e quantas pessoas que vai acostumando com aqueles que caminham com Ele, e parece que a normalidade vai tomando conta disso, e a gente vai achando que as coisas que até então eram tão cuidado, um zelo que a gente tinha, agora até a gente está perdendo esse zelo, e de repente até aquilo que a gente combatia, aquilo que a gente tinha medo, que a gente tinha cuidado, hoje é possível estar fazendo com naturalidade. Por quê? Porque é possível que a gente esteja convivendo, ouvindo muita coisa relacionada à normalidade, mas a igreja anda na contramão do mundo. A Bíblia ainda é a Bíblia, e a palavra de Deus ainda é a sua palavra. Ela não mudou. O que era pecado continuou sendo pecado. É os homens que vão tomando decisões, é os homens que vão pelo achismo. E é por isso que nós, enquanto Assembleia de Deus, ao longo de todo o nosso território nacional, a gente tem um sério problema hoje, de uma grande crise espiritual, e é preciso olhar para o sinal amarelo que se acendeu. Por quê? Porque a pessoa assume um local de trabalho, e ele estabelece o seu sistema de trabalho. O outro assume outra cidade, estabelece o seu sistema de trabalho. A Bíblia já fica em segundo plano. Mensagens da cruz já não existe mais, de santificação já não existe mais, de arrebatamento já não existe mais. Mas a igreja não é de pastor nenhum, porque Deus nunca deu uma igreja para pastor. Deus foi pastor para a igreja, mas nunca deu uma igreja para um pastor, porque a igreja é dele. Foi ele que enviou o Filho para morrer por amor às almas que aceitariam a Cristo dentro da igreja. E nós temos uma responsabilidade de não só agregar por números e ir passando a mão e aceitando tudo o que pode e o que não pode, para poder ter número de gente. Eu cheguei a uma conclusão, esses dias todos enfrentando esses embates dos últimos meses que temos enfrentado, e eu cheguei a uma conclusão de que todos os lugares
aonde a palavra está sendo anunciada, aonde está sendo pregada e ensinada, as igrejas estão sadias. As igrejas estão sadias. Em outros lugares é necessário um ajuntamento de gente, trazer os animadores de auditório e fazer um evento para tirar foto e postar, para dizer que está tudo razoavelmente bem, uma maquiagem, uma cortina de fumaça. Na verdade, um culto, como eu já disse, não define uma igreja. Um congresso não define uma igreja. O que define uma igreja é num dia de chuva, como hoje, e os crentes vir ouvir a voz de Deus através da sua palavra. É esse amor pela palavra, esse sentimento pela palavra. E se sabe o amor que uma igreja tem à palavra pelo tempo que ela destina em ouvir a palavra. Aleluia! É muito preocupante isso. Se sabe o valor que uma igreja dá à palavra pelo tempo que reserva para ouvir a palavra. Porque se os louvores e as atividades ocuparam um tempo maior do que o tempo da palavra, a palavra não é prioridade, mas a palavra é o alimento para o crente. A palavra ainda é a voz de Deus. Então levanta-te. Se tiver mortos ao seu redor, deixa os mortos lá e se levante. Pastor, mas eu estou ao lado de alguém que não quer mais compromisso, até comentou que se não for assim não vai mais, não quer mais, vai achar outro lugar para ir. Você se levanta dentre os mortos, Cristo vai te esclarecer. Aleluia, aleluia. Levanta-te das trevas, levanta-te do pó e do monturo. Levanta-te da prostração causada por tropeços cometidos. Veja o Salmo de número 37, verso 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O verso de número 23 é muito usado em cultos de aniversário de obreiro. É raramente um culto de aniversário que não se lê um texto desse, fazendo referência, e não está errado, não estou condenando. Só que este salmo, como todos os demais, eles são cânticos. E se é cântico, precisa ler ele inteiro, Então, se você lê o versículo 23, vai ler o 24, olha o que diz o 24. O passo de um homem bom é confirmado pelo Senhor, porque ainda que ele caia, não ficará prostrado. E eu confesso que quando eu leio esse texto, me dá um misto de temor e tremor, porque fica muito evidente a possibilidade de uma queda. Muito evidente. Deus não tem fábricas de crentes. É por isso que na Bíblia os crentes são pedras e não tijolos. Tijolos, a fábrica que os faz todos eles iguais, do mesmo tamanho, a mesma altura e a mesma largura. Pedras não tem duas igual. Não existe fábrica de pedra. Por isso a igreja é extraordinária, porque Jesus vai pegando uma pedra maior, outra menor, uma com a ponta, outra sem ponta, uma que tinha um pouquinho de sujeira nela e outra não, e ele vai fazendo formar o edifício que é a igreja. E quando há necessidade, a Bíblia define que a pedra de esquina, que define aquela construção e a sua segurança, diz Cristo, é a pedra de esquina. Aleluia. Então é preciso que a gente entenda que a possibilidade de cair é grande. Até porque Deus não tem uma fábrica de crentes e nenhum crente é robô nas mãos de Deus. Não é porque aceita Jesus que ele passa por um processo, recebe um chip e agora quem controla ele é Deus.
você continua dono das suas ações. O dia que você levantar de um culto e disser eu não volto mais aqui, ninguém te convence a voltar. O dia que você disser eu não quero mais ser crente, ninguém te obriga a ser. E o dia que você cair, se lembre daquilo que eu preguei aqui num domingo há poucos dias, que me doeu os ossos pregar aqui sobre o pecado de Davi. Mas escute o que eu vou dizer aos senhores aqui. O dia que tiver uma queda, você nunca mais vai poder dizer que é inocente, porque hoje tem uma voz profética gritando aqui dentro. Abra os seus olhos, comece a observar. Se você já não era como antes, se você já não tem o mesmo fervor, não tem a mesma graça, já não tem o mesmo prazer de servir, abra os olhos. Satanás está preparando um laço, está preparando um meio para derrubá-lo. Qual é a ação de algo que a Bíblia refere-se a ele, como um leão bramando a quem possa tragar? Observe os programas de predadores. Experimente ver um programa desse com leões. Você vai se espantar com a sabedoria desses animais. Quando necessário, que estão com fome, mesmo aqueles grandes bandos dos ferozes búfalos e outros animais gigantes, mas eles vão montando uma estratégia, vão sem muita pressa, se camuflando, e vão ao longo, eles vão de vez em quando dar um rugido, o rebanho fica meio que alerta, aí se dispersa, se movimenta, e eles começam a observar quais são os que estão com mais problemas, os menores, os que estão doentes, os que já não têm mais condição de caminhar com o bando, e eles ficam observando, e por fim eles projetam um ataque exatamente para fazer o bando correr e deixar aquele que eles já identificaram para trás. Sozinho seremos uma presa fácil do diabo. Deus esta noite nos coloca aqui dentro para dizer: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Não é porque muita gente está fazendo porque é correto, não é porque muita gente aceita que é correto. O correto está escrito aqui na Bíblia, o correto ainda é a palavra, o correto ainda é Deus falando aos corações. Agora a orientação do texto é muito linda. É possível cair. Agora nós temos um problema grave. Jesus perdoa, mas o homem não perdoa. A parábola do filho pródigo, ela é muito evidente. Os dois meninos estão dentro de casa. O filho mais novo toma uma atitude, ainda um adolescentão entrando para a juventude, e toma uma atitude, e ele acha que a vida é aquilo, e ele vai embora. O pai não vai atrás dele, mas fica esperando, porque sabe que o menino vai voltar. Tem tanta segurança que o menino vai voltar, que ele manda engomar um vestido e guardar. Ele manda limpar um sapato e guardar. Ele manda reservar um anel e guardar. Mas o que mais me impressiona é quando ele manda reservar um bezerro. E não é um dos bezerros, é o bezerro cevado. É como se ele ativasse um relógio profético. Nasceu um bezerro, e anunciaram: nasceu um bezerrinho aqui, patrão. Ele olhou o bezerro e o coração dele se encheu de alegria e disse: reserva esse bezerro, serva ele. Para quê? Vai ter festa um dia e esse bezerro vai ser o cardápio da festa. Eu penso comigo que cada vez que quem cuidava do bezerro vinha ao patrão e dizia: olha, mais uns dias e o bezerro pode matar, o pai já ficava olhando para o carreador da sua fazenda, porque sabia que a qualquer momento o menino chegaria, porque a fé fez ele acreditar.
Observa o texto que não era 1, 2 bezerros, era o bezerro, que ele reservou. E disse: esse bezerro, quando estiver no ponto de matar, para assar, vai ser o tempo que o menino está chegando. Tanto que quando o menino chegou lá em cima, ninguém foi lá e disse: olha, está vindo um mendigo e parece seu filho. Ele já saiu correndo e foi ao encontro, porque ele sabia que o menino estava voltando. Agora, a atitude do filho mais velho é assustador e representa muito bem muitas situações que a gente vê no dia a dia. Aquele menino resolveu dialogar com o seu pai e murmurar contra o pai, ao ponto de dizer: pai, meu irmão vale menos do que um cabrito. O senhor nunca me deu um cabrito para mim comer. Agora fez isso com o bezerro com meu irmão. Se meu filho, teu irmão estava morto e reviveu. Não, mas eu quero um cabrito, vale mais do que o meu irmão. Na cabeça dele, o irmão não teria uma segunda chance. Na cabeça do pai, teria. Oh, aleluia. Aleluia. É possível cair, não seria bom. A Bíblia diz: olha, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Mas é possível. Mas se cair, não fique prostrado. Busque a misericórdia de Deus. A mão dele vai estar estendida para te levantar. Levanta-te dentre os mortos. Quantas pessoas que numa queda espiritual, é origem da sua queda num tropeço moral. Que triste, mas acontece, e hoje com muito mais intensidade. Um tropeço financeiro, um tropeço doutrinário. Mas Efésios 5:14, o texto que estamos lendo, ele é impressionante. Paulo diz: desperta, tu que dormes. E isto precisa ser levado em conta. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te. 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 Aleluia. Aleluia. O Deus da segunda chance. Quando a gente lê a história do Pedro negando Jesus, todos os evangelhos citam esse fato. E citam a palavra de Jesus: Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negará. Marcos, a quem alguns estudiosos atribuem-se a autoria do próprio Pedro, e Marcos é só o escriba. Não estou dizendo que é, mas quando eu estudo Marcos, eu vou por essa linha. Marcos escreve que quando Pedro negou a primeira vez, o galo cantou. Aí depois ele negou mais 2 vezes e o galo tornou a cantar. Só Marcos registra isso. É como que se Jesus estivesse dizendo: para, Pedro, para, não avance, não prossiga. Mas ele continuou e negou. Mas a misericórdia de Jesus o alcança. E quando o alcança, a pergunta de Jesus toca a sua alma: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. 3ª vez: Pedro, tu me ama? Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, aqui eu estou perdoando todas as tuas falhas. Estou virando uma página. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro.
Deus é o Deus da segunda chance, da segunda oportunidade. Alegra o teu coração, porque Deus nesta noite mais uma vez traz esse gozo para a sua alma. Ainda dentro dessa visão, a Bíblia mostra a situação de Lázaro. Pode ilustrar muito bem o que eu acabo de falar. A Bíblia mostra que no capítulo 11 de João, que Lázaro enfermou. Fala do crente que adoece na sua fé. Que Lázaro morreu. Fala do crente espiritualmente morto. Fala do Lázaro que já estava cheirando mal, segundo o testemunho das irmãs. Fala do crente cujo testemunho é péssimo. O Lázaro amarrado. Fala do crente que, mesmo tendo provado a vida que é em Cristo, ainda não se desvencilhou das ataduras espirituais que impedem caminhar. Ele já ouviu a voz de Cristo, mas continua amarrado, continua preso. Mas no capítulo 12 fala de Lázaro assentado na mesa com Jesus. Fala do crente ressuscitado com ele para uma nova vida que hoje está ceando com Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Que temor tenha minha alma. Essa semana eu conversei com um pastor amigo que pediu conselhos. Passamos algumas horas juntos. Ele disse: pastor, eu estou desesperado. Aquela igreja tão pequena onde eu fui, a cidade onde eu fui morar, pastor, todos os dias explode uma situação. É muito pecado escondido dentro dela. É por isso que a igreja não vai, não anda, não caminha, não cresce. E eu pude dizer a ele que essa é a grande verdade. Porque a igreja é a noiva de Cristo. E ela só tem contato com Ele mediante a sua santidade. Jesus não manifesta pela roupa bonita que a gente veste. Não se manifesta pela qualidade dos instrumentos que são tocados ou pela beleza das vozes que se apresentam, pela beleza do templo onde o povo entra. Ele se manifesta onde tem santidade. Aleluia. Eu não sei por que razão, mais uma vez esta noite, Deus bate nessa tecla. Acredito que possivelmente para lhe ajudar. Desperta, desperta, desperta. Jesus está voltando. E a condição maior para a gente poder alcançar o privilégio de ser arrebatado é só uma: é se a gente estiver ligado nele em santidade com ele. Deus abençoe sua vida. Esteja em pé, por favor. Urabacá, Sekemiai, Uramandagabachandarabagai. Há uma unção tão espessa esta noite dentro desta casa. Aleluia, quase que dá para a gente tocar na unção que a gente sente nesse ambiente de culto. Oh, aleluia. Desperta, abra sua boca para adorar. Desperta, desperta, abra sua boca para dar glória a Deus. Desperta, abra sua boca para falar línguas estranhas. Desperta, se encha da presença dEle. Permita que Ele se manifeste na tua vida, para fazer de você o local, a manifestação desta glória que Ele derrama dentro desse ambiente.
Eu sinto Deus esta noite aqui dentro. Sinto Deus esta noite aqui dentro. Você nunca mais vai poder dizer que é inocente, porque na noite de hoje uma voz profética ecoou aqui dizendo: levanta-te, levanta-te. Escute, tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus, mediante a confissão. Se levanta dessa condição de morto, de morte espiritual. É a única forma de Deus restaurar a tua sorte. Só caminhar com a multidão não resolve. Só carregar no bolso uma credencial de membro da igreja não resolve. Só tomar santa ceia, mesmo que equivocadamente, tomando para condenação, não resolve. Você precisa da misericórdia de Deus. Se a gente quiser alcançar o Cristo te esclarecerá, vamos ter que despertar do sono e se levantar dentre os mortos. Urabacatu remandagabachai, uramahashiremai, ramandagabachanderimicanturiandarabagai. Eu sinto Deus esta noite dentro desta casa. Urabagai teramaharabagai. É que os olhos dele vê tudo. Sabe o dia, sabe a hora, sabe o local, sabe tudo. Os olhos dele sabem e vê tudo. Nada está oculto aos seus olhares. E Deus, quando fala, fala por misericórdia. Mesmo que caia, não ficará prostrado, porque Deus o levantará. Aproveite a oportunidade enquanto você ainda tem esperança, caminhando com os vivos. E a orientação da Bíblia: enquanto caminhamos com os vivos, há esperança. Se você ainda tem esperança de misericórdia, a misericórdia chegou para você esta noite. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, Urabacai tequeramasi quematurabagai, Ramandagabachai de quematurabacarabachai, Ramandagabahasirio mante quemanturabachandarabagai. Querido Deus, eu quero te glorificar por descer esta noite nesta casa mais uma vez, por visitar este ambiente de culto, Pai. Ah, grande Deus, talvez a beleza do ambiente não te atraia. Talvez o que aconteceu aqui hoje não te atraia, mas os corações quebrantados é a base da tua manifestação. Aonde houver um coração quebrantado agora, aonde houver lágrimas nos olhos, aonde houver uma mão levantada, Senhor, eu profetizo uma novidade agora de vida. Eu profetizo algo extraordinário acontecendo, o teu sinal se manifestando na vida desse crente e trazendo um renovo, despertando ele do sono e levantando para glorificar e bendizer o teu nome. Ah, querido Deus, enche esse povo do teu Espírito. Manifesta-te na vida de cada um deles e faça deles instrumentos poderosos em tuas mãos. Senhor, que a tua misericórdia nos alcança. Oramande que mantura bacamasuri mianderebagai, aramandagabachai tequeremaharabagai. Que a tua misericórdia nos alcança, que o Senhor nos livra de pecar contra ti. Afasta Satanás, o inimigo, repreenda os demônios, Pai. Ó Deus, fortaleça o teu povo e mantenha a tua igreja de pé. É o pedido que faz a minha alma, em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém. Que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus, seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo esteja com todo o povo hoje e sempre.
de Jesus.